Fala galera, beleza? Estamos com mais um Audio Talks. Hoje com nada mais, nada menos que o Carlos Prestes, um músico, também produtor musical, mixer, chamem como quiser, né? Um exímio mixador. O cara, ele participou o Carlos já tá na área aí. Ele participou do desafio de mixagem. Foi muito Foi muito legal, assim, todo mundo participando e tudo mais. A gente selecionou lá os 10 melhores. Não foi por mix bem feita, mas foi por uma criatividade que o cara conseguiu botar na mix. Vamos trocar uma ideia com ele, vamos conhecer o Carlos, né? A gente fala que não adianta a gente só perguntar de mixagem, né? Tem que perguntar do cara. E o cara, o que, que ele faz, né? Ó, o Thiago também já tá aí na área. Legal. Vamos esperar ele solicitar a participação e a gente já inicia o papo. O pessoal que quiser deixar dúvida aí, fica à vontade. A gente vai trocando uma ideia, aí a gente vai conversando. Aí, já tá. Opa! E aí, Thiago, beleza? Ô, E Thiago, aí, Carlos, eu tô falando com o Thiago ali. E aí, e Carlos, aí, Arthur, beleza? beleza? Tranquilo? Tudo certo por aí, meu? Tudo jóia, tudo jóia. Você é de Na onde, medida cara? do possível. Cara, eu sou enrolado. Eu Meu, sou, eu sou do Paraná. Eu sou do interior do Paraná, Ponta Grossa. que legal. Mas eu moro em Florianópolis já tem 9 anos, mais ou menos. Olha que legal, mais um de Santa Catarina que a gente tá entrevistando. Pois é, cara, eu vi, tem um monte de gente daqui, né? A gente entrevistou, primeiro foi o Haroldo. O Haroldo, ele é técnico de PA da TAM Thiago, né? Da dupla. Uhum, Semana uhum. passada a gente entrevistou o Guilherme, do Estúdio Feeds, que também é de Floripa. Sim, sim, O sim. Haroldo, Eu ele é achei de genial. Palhoça, que fica do lado ali de Floripa. Palhoça, isso. Ele é de Palhoça, o Haroldo. Que legal, cara, Uhum. bacana. Mas você rodou bastante o Brasil? Como que foi esse trajeto aí? Não, não, na verdade eu saí de lá e vim pra cá. Não Ah, foi teve direto. muito. É, mas, enfim, é mais por uma consequência da vida mesmo, né? Então, acabei Legal. vindo parar aqui, me apaixonei pela cidade, e acho que não tem quem não vem para cá e não se apaixona, e Ca- acabei ficando. Ô, Carlos, você trabalha quanto tempo com produção, com música? Como que é? Então, minha vida na produção musical sempre foi meio paralela eu digo que é a minha segunda vida, né? Porque, na verdade, eu nunca trabalhei efetivamente com música, nunca sobrevivi, nunca vivi de música ou de Uhum. produção musical. Mas ela sempre esteve presente na minha vida. Sempre, sempre, sempre. Desde meus, sei lá, 2 anos, acho que a foto mais antiga que tem minha é eu com 2 anos com um cavaquinho segurando, Caramba. tocando um cavaquinho, fazendo barulho já com um cavaquinho. Então a música sempre esteve presente na minha vida, isso eu nunca deixei de lado. E sempre trabalhei paralelo, né? Dando aula, gravando estúdio, sendo músico de estúdio, né? Uhum. Em Curitiba eu trabalhava bastante com isso, fazia bastante isso e, e sempre tentando, eu nunca, eu nunca consegui ter uma auto afirmação de trabalhar com música, né? E Uhum. nos últimos tempos, nesse período de pandemia, me veio um período de reflexão, acho que para todo mundo, né? Sim. E eu acabei me enfiando assim, falei, cara, vou estudar e vou começar, já que a internet está aí, não tem mais bloqueio, né? Não tem mais aquele lance de, eu tenho que estar presente. Então, e um monte de gente aprendendo, e um monte de gente, quando eu vi a página da mixagem, eu falei, cara, tá aí, eu vou. Pareciam aqueles sinais assim caindo na. E aí eu retomei Coincidência, né? aí eu retomei isso pelo áudio, né? Mas aqui eu tenho banda, a gente toca, agora né, não tem tocado por causa da pandemia, mas tenho banda, sempre tive banda, sempre toquei voz e violão, sempre fiz o meu próprio som, produzi o meu próprio som, né?
E desde a época das primeiras versões do Nuendo, sabe? Umas coisas bem antigas, assim. Então, eu sempre fui mexendo com isso. E sempre fui curioso. Tanto que eu não tenho equipamento de mixagem, não tenho nada. Meu equipamento, minha principal ferramenta de mixagem É é teu esse fone. fone Philipsinho aqui de E você 10 faz reais. tudo por ele. Tudo por ele, cara. Não tem. Isso é Mas eu tô legal. pensando em investir, tô pensando em estudar mais a fundo isso, porque a ideia é trabalhar mesmo com isso, né? Mesmo que seja paralelo ou coisa assim, Hoje você quiser trabalha com o desenvolver. quê? Hoje eu trabalho com TI, Ah, certo? que legal. Tem acho que mais de 20 anos, sei lá, mais de 18 anos mais ou menos que eu trabalho com TI. Que legal. Inclusive eu vi na live que você fez com o Estúdio Fidelis, Fits, Uhum. falando, acho que foi nesse, falando sobre o futuro do áudio, né, com relação à questão de protocolo e tudo mais. É, Achei bem interessante. Eu falei, bom, eu já tenho uma bagagem considerável com a TI, né? Por que não mesclar as duas? é muito. Eu tô ficando assustado com isso, assim, por um lado, né? Ah, Porque o negócio vai muito além do que a gente imagina. sim, Tem gente que acha que o negócio é ter um estúdio analógico que vai fazer sair um som bom. Só que o é, negócio não tá aí. É ah, que o que acontece? Quando a gente faz essas conversões, né, de analógico digital, aí faz mais uma analógico digital, a gente vai fazendo essas conversões, ah, a, a, a gente começa a perder uma qualidade no áudio. E a sim, ideia é que continue, por exemplo, a ideia é que o sinal continue íntegro desde o começo. Por exemplo, ele vai ter a conversão analógico, que isso é fato, né, do microfone, né, para o sistema ele tem que sim, ter uma conversão. A ideia é que claro, ele fique esse momento inteiro no digital e que ele saia do digital para ser caixa de som direto, entendeu? Que ele não fique sim, entrando digital, saindo digital sim, sabe, aquele negócio, né? sim, E ali a gente perde muita coisa. A gente acaba perdendo profundidade na música, a gente perde. Às vezes você pode perder, até que nem quando a gente tem problema de fase, você pode perder um pouco dos agudos ali. aham, Então, tem alguns problemas que podem acarretar. E esse sistema de protocolo faz com que o sinal entre analógico vire digital e fique digital o percurso inteiro. Até, sempre, até chegar no fim e virar analógico de novo, né? sim, E, sim, mas basicamente é isso. E eu acho que o cara por exemplo, você já está na área de TI, né? É um caminho, pô, muito mais fácil, né? Para essa aham, revolução, né? Porque tem que deixar claro sim, isso aí, né? A claro, né? revolução começou com o Pro Tools ou com essas DAWs entrando, né? E aí, Aham, até hoje, tem uma briga analógico digital, só que o negócio não é esse, sim, né? O negócio uhum, é entender que vai mudar. E aí vai mudar ainda e vai entrar isso aí. Mas legal, tem. cara. E você faz muito trabalho autoral seu? Você vende já? Como que é? Teve uma época que eu investi na carreira autoral como músico, compus e tal, compunha, né, bastante música e tal, mas acabei abandonando. Uhum, E, e hoje em dia eu tô até, inclusive, estou montando ainda, né, uma empresa para trabalhar com áudio via internet, né, seja para abertura de canal no YouTube, trilha para filmes, para, né, trilha para vídeo no YouTube, trilha para o que for uhum. relacionado ao áudio. Essa é a minha ideia. Então, por isso eu comecei de novo a estudar. Porque a composição, para mim, é mais fácil. E o áudio sempre foi algo meio misterioso. Apesar de eu ter tido um trabalho em Curitiba, foi a única vez que eu trabalhei num estúdio mesmo, real, físico. E... Mas na época eu não sabia nada, 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 nada de nada. E o dono do estúdio também não tinha muito conhecimento. Então a gente meio que batia a cabeça junto, sabe? Ia Uhum. descobrindo as coisas e um contava para o outro e falava, faz assim, faz assado. E a gente começou a descobrir que em alguma crise, em algum momento, ele acabou não tendo como manter o estúdio e fechou, né? Mas desde preparação de sala, porque
estava tendo muito vazamento, né, de grave, que é o Uhum. normal, né? E como era um prédio, era uma sala subterrânea num prédio, os vizinhos começavam a reclamar. Então a gente Nossa. desmontou o estúdio inteiro e começou a fazer as camadas de isolamento acústico, né? Não de tratamento, mas de isolamento. Então desde isso até é, na época ainda acho que a placa mais nova era aquela Delta 1010, acho que era, Nossa, que sei. dava a torta e direito, não funcionava direito aquele negócio. Uhum. Engraçado. Mas foi onde a gente foi aprendendo, né? Era bem nos primórdios, assim, na conversão do analógico para o digital. Foi bem interessante, assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já chegou a trabalhar? Você falou que trabalhou em estúdio, né? Isso. Você já chegou a pegar, microfonar a bateria, esses negócios, tudo? Já. O- Inclusive, a gente fazia testes com vários microfones para entender justamente o equipamento. Que a Uhum. gente via muitos caras falarem, tem microfone específico para bumbo, tem microfone específico para caixa. A gente não entendia como assim específico, não é tudo. Aí quando a gente começou realmente a usar cada um kit específico, né? E aí a gente começou a entender um pouco mais. Mas como eu te Sim. disse, tipo, foi muito lá no início, assim, né? Então, hoje em O, dia, faço tudo in the box, né? sim. O Thiago Barbosa da Silva, ele fez uma pergunta aqui. Alguma dica para mixar a bateria captada com um microfone? O que que você faria com um microfone na bateria? Cara, então, eu passei por isso e detalhe, um microfone de celular, então dificulta um pouquinho mais. É um pouquinho pior, né? É um pouquinho pior. A minha sorte é que era um iPhone, então ele já vem comprimido, né? Uhum. Não tem magia, né? É tentar melhorar o som, o que já está gravado, tentar gravar da melhor maneira possível. No meu caso, eu tive um problema bem sério porque o posicionamento do microfone fez com que o prato de condução se sobressaísse o tempo todo sobre a música. Então, eu tive que trabalhar muito, ter muita paciência para sentar ali, identificar as frequências, dar um corte nelas, Uhum. talvez jogar compressão para dar mais um pouquinho de corte, além do equalizador, né? Mas Uhum. foi bem. Acho que não tem receita assim de bolo. Você tem que realmente pegar o som, entender o que está vindo e tentar ajeitar o que tem como ajeitar, porque às vezes não tem. Você não tem o que fazer. Eu pego muita coisa assim, sabe? Às vezes de amigo que grava com celular e não tem um recurso assim para poder gravar e tal. Eu também não tenho recurso aqui. Eu uso meu Shure 8700 para gravar meu violão e minha voz. Então não são adequados para violão, né? Não é Uhum. adequado para violão, mas é o melhor que eu consigo no momento. Então, e eu acredito que está saindo legal assim até as produções, questão de gravação, né? Mas como ele perguntou ali, eu acho que não tem receita de bolo. Você tem que realmente sentar, ouvir o que está vindo, tentar identificar e fazer o melhor possível. Corta Sim. a frequência, né? Tentar deixar soar o melhor possível, o mais natural possível. E essa semana eu penei com uma bateria de um amigo. Mas foi divertido, mas eu descobri como fazer. Foi Uma legal. vez a gente fez um post sobre isso e teve, eu acho que foi uma menina que ela comentou, ou não, ela chamou a gente no privado, eu acho. E ela falou assim, cara, eu poderia separar por bandas. Tipo, por exemplo, eu tenho um microfone que eu usei na bateria inteira. Eu poderia, tipo, triplicar esse sinal e trabalhar cada um desses sinais. Por exemplo, eu vou filtrar, esse aqui eu vou trabalhar só os graves, esse aqui só os médios, outros só os agudos. Você já pensou em fazer isso? Já fiz, inclusive, numa mixagem que eu baixei até, inclusive, daquele site da Telefunken, né? Que Uhum. eles têm lá as mixagens disponíveis. E, inclusive, depois de eu ter feito, uma semana ou 2 semanas depois, eu assisti um vídeo do Dave Pensado, que ele faz justamente isso. Ele separa as frequências e trabalha cada uma delas individual e depois ele soma todas, né? Então, Sim. dá muito mais clareza, definição, porque você consegue trabalhar na região, né? É É. bem, bem interessante.
Isso eu tô até. Hoje eu tava fazendo uma mix de um jazz bem light, Uhum. né? Só que jazz é jazz, Sim, né? O cara usou um bumbo, um no bumbo, um na caixa e um over mono. Acabou. olha. É cru, né? E ao longo Uhum. da mix eu comecei a perceber, eu não tinha mexido na bateria. No final da mix eu virei e falei assim, cara, eu não preciso mexer na bateria. Tava cru o negócio, daquele simples objetivo. Ele só, o próprio over pegava os tons, os pratos, pegava Sim, tudo. Então é o menos total, assim, sabe? sim, sim. A gente É, começa, às vezes, reduzir o tamanho aliás, do processamento, de tudo, do trabalho, né? uhum. E começa a agregar isso. Isso começa a ficar gostoso de ouvir. Sim, Se for parar pra pensar, era como era feito antes, né? Tipo, o pessoal não tinha muito exato. recurso, né? Né? O corte de frequência era devido à distância, né? O É, volume também era devido à distância ao ponto, né? Relação do microfone com o músico ou com o instrumento, né? Com o cantor ou com o instrumento. Era bem interessante mesmo. isso é Se bem você, legal. se você compreender como funcionava aquilo, acho que você consegue transportar melhor e entender, compreender melhor como funciona, né? Esse lance de mixar e dar profundidade, entender uma imagem realmente, como ela funciona. Uma É, imagem em você áudio, né? trabalha com algum tipo de música específico ou é variado? Como que é? Cara, eu nunca me prendi assim. Eu sempre tentei entender e gosto de ouvir bastante coisa assim. E eu não tenho nada focado assim, só isso, só aquilo, sabe? Uhum. Sou bem eclético e gosto, acho bacana entender bastante de várias coisas assim, que te dá um leque, uma opção de trabalho um pouco maior, né? Sim. Diversifica, né? As tuas opções, as suas possibilidades, tudo. Quais são, quais são as suas referências musicais, assim? O que você mais ouviu ao longo da sua vida? Então, eu tive muita dificuldade para entrar no nacional. Sério? Sim, inclusive eu comecei a ouvir mais música nacional depois que um amigo meu me convidou. Eu sempre caí em fogueira assim. Era uma quinta-feira, aí ele me manda no Messenger ainda. Você faz voz e violão, né? Daí eu não fazia, só fazia back em banda e tal. Eu falei, cara, faço. Ele, então beleza, vamos tocar domingo. Porque eu não tinha repertório, não tinha nada. Falei, tá, então tá. Passei de quinta a sábado, a domingo, aliás, até um pouco antes da gente tocar, tirando música. Tirando música, ensaiando, tirando música. Mas a minha sorte é que eu sempre tive facilidade, então foi mais fácil. E, e aí foi aonde eu comecei a entender que eu tenho que me jogar, entendeu? E foi um desafio bem grande, mas que eu consegui. E depois daquilo, a gente tocou, sei lá, 8 anos juntos, sei lá, Caramba! fazendo. Foi bem legal. De um convite E assim às cegas, foi uma assim, parceria de anos. queima a roupa, assim, bem. E geralmente eu me jogo assim, nessas coisas e funciona. Ah, é legal viver assim essas experiências assim, é muito cresce, né? Você cresce É. profissionalmente. Isso é uma coisa Uhum. muito bacana. Comigo foi um pouco assim diferente. Eu queria trabalhar com música eletrônica. Olha. Daí eu fui trabalhar com teatro e depois eu fui trabalhar com streaming broadcasting. Cara, eu saí e falei assim, cara, que música eletrônica o quê? Tipo, e aí meu negócio sempre foi rock, música eletrônica e tal. Aí eu fiquei quase um ano e meio fazendo jazz. Toda terça-feira eu fazia uma banda de jazz. Aham. Aí você fala assim, você para aquele momento, né? Você vira e fala assim, cara, eu tenho que entender como que aquela música, o que que aquela música pede, né? E aí Sim. você tem que entrar naquela frequência, né, da banda, assim. É um negócio, é um Sim. trabalho muito legal. Isso aí também, na tua ocasião, acho que é mais ou menos isso também, né? Naquela. Como eu tive muita dificuldade, não dificuldade, mas
eu sempre gostei do som americano, né? Mais de banda americana e tal. Então acabou me influenciando mais do que as bandas brasileiras. Uhum. Então, até as minhas composições eram tudo meio misto, assim. Eu fazia letra em português, mas também fazia letra em inglês e tal. E aí acabava em dúvida, assim, não sei para qual caminho eu vou. E aí acabei me deixando de lado isso. Mas minhas influências, por exemplo, musicais, né? Que você perguntou, eu tenho como um professor para a vida, não só como músico, mas como pessoa também, Joe Satriani, que é um músico assim que eu admiro muito, muito mesmo. Não só pela ideia de música e tudo mais, mas a forma como ele age, né, no mainstream, assim, Uhum. ele é muito carismático com todos, ele não tem uma rixa com ninguém, assim, né, acho bem bacana, assim. É um Pelo cara bem menos posicionado, né? ele nunca vi escândalo nenhum dele, sei lá, Uhum. nunca, ou ele abafa muito bem, ou, mas eu achei, ele é uma referência muito grande para mim como pessoa e como músico. E aqui no Brasil, eu gosto muito não tem nada a ver, mas eu gosto muito de Lenine, gosto bastante do som do Lenine, as ideias do Lenine, as letras dele, eu acho fenomenal. E gosto muito dessa pegada dele, meio funk, meio rock funk, meio soul, meio, né? Eu acho massa o jeito que ele mistura esses ritmos, assim. E essas são influências bem fortes, assim, no meu jeito de tocar também. Que Então, legal. Você acredita? eu sou meio que uma salada mista, cara. Não tem uma definição, não. É, não tem uma coisa. Não, isso aí é normal, né? O meu tio, eu já entrevistei ele aqui uma vez, o Oscar. O Oscar, o sonho dele era gravar um CD de MPB, aliás, MPB não, Bossa Nova. Bom, Era o sonho dele. Mas assim, passou os anos e tal, e não como músico, mas produzindo, né? sim. Ele se envolveu muito com heavy metal. É, louco, né? O oposto. Tipo, da água pro vinho total. Sim. Aham. E aí ele entrou no heavy metal, trabalhou com muita gente grande, tipo, hoje ele tá produzindo o Angra de novo, né? O Angra, pô, ele produziu quase a vida inteira do Angra já. Mas, E, e aí, tipo, o cara vira e fala assim, não, eu vou produzir bossa nova. Quando ele começou a produzir bossa nova, eu falei assim, ele deve estar tirando, né? Tipo, deve fazer uma graça ali, né? Aí aham. agora eu conversei com ele em janeiro, eu falei, pô, e aí, qual o trabalho que você tá fazendo? Ele falou assim, cara, eu gravei 4 discos de bossa nova em um mês. Eu falei, quê? Olha. Ele falou, em um mês ele gravou 4 discos de bossa nova. Com uma mulher, né? Ele conheceu uma menina que precisava gravar, e aí Aham. ele era homenagem à bossa nova, era 60 anos, acho que, de bossa nova. E aí ele Aham. fez esses 4 discos em um mês. Eu falei, caraca, e assim, uma Uhum. sonoridade oposta do heavy metal, né? Sim, mas eu acredito que talvez seja mais fácil para ele, por ele já ter essa bagagem, Sim. vários problemas no heavy metal, né? Que heavy metal é problema em cima de problema. É, Aí acaba sendo mais fácil, talvez. no heavy metal eu cheguei a trabalhar com ele. A gente Uhum. gravou o DVD do Rafael Bittencourt, que é do Angra. Sim. E, e depois, assim, eu só fiz a parte de gravação, né? Eu não fiz mixagem nem nada. Depois, Aham. ouvindo o trabalho final, o Rafael, o Rafael e o meu tio, eles conseguiram trazer a sonoridade brasileira pro heavy metal. Uhum. Tipo, percussão. Isso era uma coisa que já vinha do Angra, né? O Angra já tinha essa pegada já mais de música brasileira. E aí ele Uhum. pegou e colocou tudo nesse CD, né? Na realidade, esse trabalho, né? E Aham. aí é um negócio que é diferente você mixar, tipo, com uma outra mentalidade. Porque o heavy metal você vai em uma linha só, né? Aliás, quando você Sim. pensa rock ou o que for, É agora você pancada, né? imagina colocar, tipo, um rock num pagode, tipo, Aham. daquela bagunçada, né? Dá. E falando da mix, do desafio, você curtiu fazer?
Cara, eu curti muito, muito. E engraçado que eu abri a sessão e pensei, eles não definiram nada, né? Mas eu vou tentar fazer tudo com plugin nativo. E foi o que eu fiz, sabe? Entendendo. Eu tinha acabado de ver um vídeo do Paulo Anhaia, que é um outro, né, um cara Outro que mestre é o Chris Lord do Brasil. do Brasil, é. É, e aí ele falando sobre várias coisas e tal, e eu falei, cara, eu vou tentar aplicar esses conceitos, né? Em vez de pensar na ferramenta, em pensar na. Porque na informática, por exemplo, a gente tem muito disso. Aprendeu, e sempre tive muito disso. Aprender o conceito das coisas para que eu possa aplicar em diversas situações. E não simplesmente ir lá e clicar o botão azul que vai fazer tal coisa. Uhum. Se o botão muda de azul para verde, na informática, Lascou. o usuário fica meio perdido. Daí, mas e aquele botão azul? O que eu Uhum. faço agora? Não vai fazer o trabalho porque não tem o botão azul. Então eu tentei aplicar isso. Fazer o mix com tudo com plugin nativo. Entendendo o conceito, aplicando o conceito, tentando buscar um som que eu já tinha na minha cabeça e Uhum. depois usar uma referência. Foi isso. E eu curti muito, tô curtindo muito participar desses É, você já desafios. participou, acho que de todas, né? Eu participei de dois. O primeiro eu fui muito cru. Eu olho assim eu falo, nossa, eu fiz isso. Foi muito cru, foi muito no chute, assim. Uhum. Depois passou, acho que, não lembro quanto tempo passou entre uma e outra, mas eu fui estudando, e aí, com certeza, eu fiz um trabalho bem mais legal agora nessa segunda. Esse, é, esse Bacana. foi E massa. você usou qual down para fazer? Qual que você Então, usa, né? eu fui o que comentou, inclusive, no perfil na página lá no Instagram da Mixagem na Prática, sobre o Cakewalk. Inclusive, você respondeu, eu nunca vi ninguém falar sobre o Cakewalk. Eu também não conhecia, não sabia dessa história do Sonar ter virado, Cakewalk, Ah, da sim. Gibson ter abandonado o projeto e tal, né? Mas, cara, eu achei muito, muito, muito interessante por ele ser 100% gratuito. 100%, não tem nada. Não é que nem o Reaper, que tem uma licença que você precisa pagar e se você não paga, você continua usando. Não tem nada. Você simplesmente baixa, instala e ele tem tudo. Tudo. Ele tem Uhum. uma simulação de compressores de nome, assim, de referência, né, no mercado. Tem equalizadores. Ele é muito completo. Ele é muito completo mesmo, sabe? E eu achei bacana que ele também vem com um pacote de loops, que você pode usar também, gratuito. São vários estilos de loops assim. E Uhum. gratuito, 100% gratuito. Eu falei, caramba, uma ferramenta com qualidade que tem, não tem por que não usar. Então eu usei. Legal Mas isso aí. no dia a dia tenho usado o Reaper também. Estou começando a me apaixonar pelo Reaper. Não, o Mas de Reaper, funcionalidade, é, ele... funcionalidade O quê? de funcionalidade, eu acho o Cakewalk assim, espetacular também. Sabe? Ele é muito baseado no visual do Pro Tools. Não sei se você já chegou a ver alguma coisa, mas ele é muito Não. baseado no visual do Pro Tools, assim. Mas eu curto mexer nos dois. Assim. Eu só acho a Não. facilidade do Reaper de você acessar, por exemplo, plugin, a biblioteca de plugin, é muito mais rápido. Né? Você só abre a janela, pesquisa o nome e está lá. Puxa, você clica e deu. Agora, o Cakewalk não, você tem que abrir, daí tem que arrastar, daí puxa, não sei o que, é um pouquinho mais complicado. É, o Pro É Tools bem é ao assim estilo, também, né? bem ao estilo Pro Tools, exatamente. Ó, o Alves Josineudo perguntou, cheguei agora, qual que é o nome? É o Cakewalk que ele tava falando. Vai É... bem de leve. Esse cara ali, Ah, ele tá tá aberto aberto ali. ali. Tá É, aberta a sessão ali do. o Pro Tools, ele tem essa pegada aí que eu acho que é um... Não sei se é um erro, tá? Isso eu não sei se é um erro, mas o Reaper, ele traz essa possibilidade de você escrever o nome do plugin. É muito mais Aham, rápido. É muito mais rápido. sim, Porque, às vezes, se você não está acostumado em saber onde está o plugin, em qual é, setor que tá, você pena lá. Você fica lá, putz, onde que tá sim, tal plugin e tal. E aí, que nem, por exemplo, você vai procurar
um simulador de gravador de rolo, né? Supondo, né? De fita. Você tem que Aham. ir lá em delay, por um exemplo. Mas ninguém sabe por que tá Ele, em delay. ele faz uma associação estranha. Não é que é estranha, mas é É porque antigamente fazia o slap delay isso. com a fita, né? E aí É, eles já assimilam a isso, né? Mas isso. é meio doido. Você fala assim, ah, eu quero um gravador de rolo. Ah, tá, eu tenho que ir na fita. Uai, como assim não, aliás, no delay? Aí o Aham. cara fala assim, delay? Nossa, que nada a ver, né? Mas beleza. E aí você começa a esquecer que ele tá no delay. É, E aí é só na hora é que você eu precisa. eu comecei a estudar, porque eu tinha feito um curso do Mariano Júnior, do Papo Hertz, né? E Uhum. aí lá ele usa o Pro Tools e tal, e eu fui experimentar, porque tem a licença do Pro Tools Lite lá, né? Você O consegue first. fazer. É o First, isso, não é Lite. E aí eu fui tentar ver, mas eu achei muito complicado chegar nas coisas. Aí você tem que entender, tem que ter um conceito do programa para poder usar os. Então eu achei muito. E o Reaper é bem isso, assim, é quase que um editor de texto, né? Você É, abre uma tela, pesquisa e deu. tem que É pensar muito igual o fácil. programa, né? O Pro Tools. O programa ele tem uma mentalidade, você tem que se adaptar a É. ele. Essa Isso. é a dificuldade do Pro Tools. O Reaper eu vi um amigo meu usando, e aí ele produzia, ele fazia tudo. Aí eu falei assim, cara, mas você faz tudo no Reaper? Ele falou, faço tudo no Reaper. Aí eu falei Aham. assim, ah, duvido, você deve usar um Pro Tools, um Ableton Live, porque eu achava que era tipo muito amador, assim, quando eu vi, né? Aham. Aí ele começou a mostrar, e aí na hora que ele apertou espaço para ouvir a música, eu falei, caraca, você fez tudo aí. Eu falei, fiz tudo aqui, tudo programado, né? Sim. E aí eu falei, caraca, que som legal, cara. E aí, quando eu decidi entrar no estúdio de cabeça, eu baixei, já tinha o Pro Tools, né? Aí eu falei, pô, vou baixar o Reaper para ver qual é que é. E eu achei ele Aham. muito leve. Para você abrir é rápido, para você Ah, colocar as coisas rápido. O Pro é. Tools é 1 minuto para abrir, né? E ó, você tem que ter uma máquina boa ainda. Para estar 1 minuto, a minha máquina, ela relativamente ela é muito boa. E 1 minuto é pouco, né? Para uma máquina É. dessa. Sim. Mas se você pegar uma máquina já pô, né, soa ela pra. Eu digo assim por exemplo, a galera, né, que está estudando ainda ou coisa assim, né? Não que eu não esteja, mas e que não tem esse conceito assim de como funciona o software, o que ele precisa para funcionar e tal, de pré-requisito de hardware e tudo. Uhum. Então a galera vai penar se tiver uma máquina muito simples, né? E aí acaba penando um pouco. Agora, Então agora você falou desse assunto, eu vou até te fazer uma pergunta. Muita gente chega pra gente e pergunta assim, cara, qual que é a máquina ideal para uhum. mixar, para você produzir? Qual que você falaria assim, ah, essa aqui é uma máquina boa? Cara, eu vejo muita produção assim com máquina simples. A minha máquina é simples. Eu não peno com ela para produzir áudio. Eu acho ela uma máquina boa, ela não engasga, não trava nada. E não é uma configuração absurda, sabe? Uhum. É um i5 com 8 GB de RAM, Caramba. entendeu? E vai de boa. Não tem, realmente não trava. Só que você tem que saber usar. Por exemplo, tem um plugin que é o que ele é para usar para masterizar. Se eu rodo ele com 500, se eu rodo ele com 128 samples, ele trava o plugin. Se eu rodo ele com 528, com 528, Ou 1028? 528, não, é 128 ou 500 agora esqueci, mas 500, é 500 512? 512, isso, 512, ele vai sem problema nenhum, ele não engasga, Uhum. entende? Então tem que entender a configuração também que a tua máquina suporta. Não adianta só ter uma máquina boa, você tem que saber o que você vai usar, como você vai usar, né? É, isso aí é o buffering size, né? O buffer, exatamente.
Eu até indico isso bastante pra galera. Aliás, nunca fiz um post sobre isso. Agora você até deu um tema legal pra gente falar. Legal. Mas normalmente numa gravação, o legal é você usar o mínimo. No Aham. caso, 128, né? E para Isso. mixar, o legal é você usar o máximo. Isso. São dois extremos, que aí você usa o computador da melhor maneira possível para Sim. operação, né? Isso. É um papo até um pouco mais da tua área, né? Tipo, entender do computador e tudo mais. Eu sou quase um zero à É. esquerda nesse papo. Eu também não sou muito, não. É mais pelo que eu trabalho, mas. Mas é legal isso aí. Porque até eu tava falando do meu tio, eu perguntei pra ele, falei assim, cara, qual que você acha que é uma configuração boa pro Pro Tools, né? Porque assim, o meu ele não trava nem nada, mas ele demora pra abrir. Aí ele falou, fica Sim. tranquilo, que o meu aqui, é que no caso dele até abre rápido, mas no notebook dele demora uma Aham. eternidade. Mas é PC. Ou é Mac? Não, é PC. É, o PC ele vai penar mesmo. O Mac é que ele não trava, né? É. Você acha que compensa comprar Mac hoje em dia? Cara, eu acho que sim, mas depende da tua realidade. Eu acho que vale a pena porque realmente a Apple te entrega qualidade e não tem o que falar, sabe? Não tem. Quando eu comecei a gravar aqui e usei o microfone do iPad para gravar, acho que eu Uhum. inclusive comentei isso com você num papo aí, num DM, alguma coisa. Eu fiquei, meu Deus, sabe? Eu achei muito, muito bom mesmo, comparado ao que eu tinha do Samsung, né? Uhum. E cara, nunca vi travar, nunca vi, assim. A Apple faz as coisas com maestria, né? Isso a gente não pode negar. Qualidade muito boa. Então eu digo assim, se você, como até um tempo atrás eu vi um vídeo também do Mariano falando, se você tem como, compra, é bom, sabe? Mas também é a tal história, você tem que saber usar, porque também não é todo mundo que sabe usar, sabe? É, É igual o Linux, é, né? Tem gente que usa Linux como desktop e tem gente que não consegue. Então você tem que saber o que você sabe usar, né? O que vai te atender, você vai conseguir fazer e tal. Se for para você comprar só para dizer, eu tenho um Mac e não sabe usar os recursos, não adianta. Então, não acho que o compensa. principal é você entender para que você vai usar, como você vai usar e se você realmente sabe usar, né? Esse é o ponto. Eu cheguei a comprar um em 2014, eu comprei um. E eu gastei Uhum. uma nota, cara. Eu peguei logo o mais top de linha, eu acho que foi 15 ou 17 mil reais. Não, a facada, cara. E ali eu virei e falei assim, não, agora eu tenho tudo, né? Tô no, Sim. no, no topo, né? Então, então. Só que se você não souber otimizar aquele computador, cara, ele é uma nave, velho. Ele é uma nave, isso é É, fato. Ainda mais para sim. trabalhar com o que a gente trabalha, né? Sim. Que exige bastante Áudio, dele. vídeo. Uhum. É. E aí, cara, deu um ano. Olha, eu tive uma zica fora do comum. Deu um ano e meio de uso. Tem uma parada que chama BGA. Você deve saber melhor Sim. que eu. BGA. Eu sei que essa parada acho que queimou, aconteceu alguma coisa. Na realidade são as soldas, né? Sim. E aí a solda saiu a solda. O cabo Caramba. saiu da solda, não sei o que aconteceu lá. E aí eu levei pra consertar, o cara falou assim: mas só você comprar uma nova. Um computador não foi o quê? Novo? Tá louco? Se você for trocar a placa-mãe, o valor é um novo, né? Aí ele falou assim, só que a gente pode restaurar, né? Não vai ficar que nem um novo, mas a gente pode Sim. tentar restaurar. E eles A tentaram famosa gambiarra. restaurar. Hã? A famosa gambiarra. É. Só que aí eu pensei na minha cabeça, eles vão pegar e vão soldar de novo, né? Sim. Só que não, o cara passou um secador de cabelo quente na parte traseira da placa, esquenta a solda, volta ao normal. Só que se não funcionasse, ele ia soldar, entendeu? Só que Sim. funcionou. Aham. E aí ele cobrou o serviço, eu não sabia de nada disso, né? Ele cobrou o serviço e eu voltei para casa funcionando tudo normal.
Só que aí a garantia era de 3 meses do serviço dele. Aí, meu, passou 3 meses, deu pau Deu de pau de novo. novo. Aí eu falei, não, agora não tem como mais. Ah, é complicado. Ah, Então é existe. isso que eu digo. É igual você comprar um carro, né, cara? O cara compra o carro. Geralmente quem vai comprar um carro visualiza o carro. Esquece que tem IPVA, que tem manutenção do carro, que tem óleo para trocar, que, enfim, né? Que é uma família, né? Que tem um monte de gastos. Não é só ter o carro e botar gasolina e andar. É a mesma coisa você comprar um equipamento desse, sabe? Porque vai ter manutenção, vai chegar uma hora que você vai precisar fazer manutenção dele. E às vezes a manutenção é cara, né? Uhum. Então é a tal história. Se a tua realidade permite, eu acho que é um baita do equipamento, um baita do investimento mesmo, porque entrega o que vale, né? Uhum. Agora depende da situação, depende muito da situação. Eu vislumbro muito assim, eu quero comprar um MacBook, porque eu preciso comprar um MacBook. Tá, mas espera aí. Qual é a É, minha realidade? Minha realidade não, eu não trabalho ainda com áudio 100%. Eu pego um trabalho aqui, outro ali e tal. Eu consigo fazer, entregar o que eu consigo entregar com o que eu tenho. Então, sim. acho que não é o. Porque de repente você investe num equipamento desse que acaba, sei lá, só por status, assim. Então não adianta. Você tem que comprar algo que seja realmente útil, né? Sim, sim. É, basicamente é isso mesmo. É, uma pergunta, assim, agora essa pergunta é intriga, né? Qual que você gosta mais? É analógico ou digital? Você já teve experiência com digital, com analógico? Como que é? Cara, sei lá, eu não, acho que eu gosto de fazer som. Independente de ser digital ou analógico, sabe? Tentar tirar o máximo Claro que a pegada Tem. do digital, do analógico, de sentir, né, o grave batendo no peito, como as pessoas dizem, sem igual, não tem, é uma sensação causada, né? Uhum. E, mas cara, não, sei lá, como eu disse, eu acho que o som é mais importante do que o meio ali. Eu acho que os dois são Sim. bacanas, os dois são mundos diferentes, né? Mas eu curto os dois, eu gosto dos dois. Não tenho muita. Eu gosto de usar meu amplificador, eu gosto de fazer um som, gravar um som direto do amplificador, eu gosto de fazer um som direto com plugin, com amplitude da Uhum. vida. Então sei lá, não, Não tem depende da muita ocasião, regra, né? depende do som. Não. É como o Paulo Enhaia fala, às vezes o pessoal esquece muito da essência da música em si e fica muito preso. O modelo do amplificador, não sei o que, não sei o que. O modelo sabe? E aí esquece Ele é o o por... resultado. ele é um dos exemplos disso aí. É porque assim, ele tem muito vídeo que ele pega e compra uma guitarra mais barata que tem Aham, e grava. E ele sim. fala, o negócio às vezes não tá no tipo da guitarra. Aham. Claro que existe também. Pô, se você botar uma Epiphone e uma Gibson do lado, cara, tem diferença. Óbvio isso. Com certeza. Mas a diferença maior ainda tá no cara que toca o negócio. Que vai fazer, exatamente. É, e é essa parada que a galera trava. Que a É, galera acha que ainda é a Gibson, e depois a Gibson ele acha que tem que ser o Marshall ou o é. Fender, sei lá das quantas. Ou E vai além, ainda né? o cara que vai fazer a mixagem, É, né? Que vai fazer o milagre. e aí chega na Mix, o cara se preocupa se vai ser. É que agora o papo vai até além agora, né? A gente tá falando de. Ah, O cara vai se preocupar se vai ser, sei lá, o channel strip da SSL ou se vai ser, sei lá, um da Nive, sei lá. E aí vai além ainda. Ele fala assim, não, o Waves não é bom. Bom mesmo é Universal Audio. Putz, cara, é, os é. caras vão além, velho. Se deixar, né? Se deixar essa, Sim, é essa bem isso parada mesmo. de, não, esse aqui é melhor, esse aqui é pior, nossa, se estende. Aí depois a culpa é do cara que reproduziu.
Eles viram e falam, não, não, a culpa não é do plugin, não. O plugin é isso aqui. Não, a culpa é É, de lá. Mas basicamente tá no cara que reproduz tudo. sim, E o claro. Paulo já mostrou isso. Com certeza. Nossa, eu tenho aprendido muito com os vídeos dele. O cara é fenomenal, assim. É, não, ele é. Eu vejo que ele é assim, um gigante na música. Que ele é É, um bom músico, um bom produtor. A é, mixagem, eu acho que é um processo perto dele, né? é. Ele entende todo o processo de construção, de construção de uma música, né? Ele entende todas as partes da linha de produção, né? Sim. Desde a chegada do insumo até o processo, até você Lapidação. desenvolver o produto, lapidação e até o produto final. E o cara manja de todo o Opa, acho que processo. travou aqui. Não, ele entende todos os pontos que são envolvidos durante o processo, né, de produção de música, produção de áudio Sim. em si, né? E ele abre, O cara, eu acho que tem um negócio até que ele faz que é direção vocal, né? sim, Pra, pra falar, explorar como que o cara vai cantar, né? sim, E isso é, meu, a galera, a gente recebe muita pergunta, né? Não é nem questão de que a gente não vai responder, não é isso, mas o pessoal pergunta assim, qual plugin para voz? Cara, eu é, não acho que tenha plugin para voz. Aliás, não tem plugin para voz, né? sim. Tipo, que nem Eu já você pode colocar um pedal de guitarra, passar uma voz dentro de um pedal de guitarra. Você pode fazer isso. Não existe, né? te falar Hã? aham, a minha interface de áudio, né, meu equipamento de áudio é uma Uhum. GT10. Caraca. Pra você ter uma ideia. Então, tem tudo isso. É, Mas só que, olha que legal, você faz, né? Você faz. Você não dá desculpa, né? Não vou fazer porque eu não tenho uma SSL aqui é o comigo. que eu, exato, é o que eu tenho. Eu tô de olho na SSL, nessa nova que saiu agora, a Na interface, né? Origin? Na A 2? 2. A 2. Eu Barato, achei hein? muito. Nossa, é Barato. muito, Pela marca, muito pela barato. simulação do pré Com dela. certeza. Não, com certeza. E agora entendendo melhor, né, também, depois É. que a gente entende. Mas o grande lance é você entender realmente o conceito, que nem você estava falando sobre a gravação. Muita gente pensa que é só chegar lá, pum, 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 gravou e deu. E não é, né? Não. O negócio é o melhor take que você puder realmente. É absurdo como isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Às vezes a galera pensa, não tem pressão na bateria. Cara, se o cara não tocar com pressão, você não vai conseguir colocar um 15 compressor lá e não vai ter a mesma pressão, Não entendeu? vai. Não Não adianta. vai. É É, bem. eu tô lendo. Eu tô lendo, acho que pela segunda vez esse livro. O Recording Engineer's Handbook. Cara, Uhum. naquele livro tá a nata da gravação no mundo. Al Schmidt, Ed Kramer, Steve Albini, tá todo mundo lá naquele livro. E o cara que mais me chama a atenção é o Al Schmidt, claro. Ele é o cara, tá com 90 anos o cara. Nossa. Tipo, né? Caminhando ali, né? E Ah, aí, ele não usa equalização nenhuma na hora de gravar, não usa compressão nenhuma na hora de gravar. sim. Ele, ele bate na tecla do posicionamento. Ele fala assim, cara, o posicionamento é o segredo. E é uma parada que é louco, né? Porque a gente está falando de algo que é super técnico. Sim. Só que existe a arte da mixagem também. Aliás, Sim, com da certeza. gravação. Existe Sim, uma com arte da certeza. gravação, como você vai gravar aquilo, o momento que vai ser gravado, né? Que é como se Aham. fosse uma foto, né? A gente está tirando Justo. uma foto. Tudo E, influencia, né? e ele Uhum. preza muito isso. Cara, ele vai lá, ele ajoelha, vai lá no chão, assim, posiciona o microfone do jeito que ele quer. É, cara, tipo milimétrico o negócio. É Aham. milimétrico.
E aí ele chega lá, tem até um vídeo dele, né, no YouTube, que dá pra ver bem isso. Que é Aham, acho que é The Art of Recording, a Big Band. aham, E aí mostra ele gravando. E aí ele pega, vai na Nive, lá na 88RS, eu acho que é. Cara, ele começa a baixar o fader e na hora que estiver soando como a música deveria soar, ele começa a aham. gravar. Então vai assim, são 700 takes que vão fazer com a banda inteira lá, não é tipo Nossa. separado, né? É todo mundo junto. Aham. Na hora que tá todo mundo junto e tiver perfeito o negócio, é aquela gravação oficial. Dali vai Caramba. para edição, se tiver edição, e Aham, vai para mixagem. Eu consegui uma multitrack que ele gravou. aham. Na hora que você dá o play para mixar, você não precisa mixar. É muito. Aí você se pergunta assim, nossa, mas por que que o cara tal, tipo, vamos dar nome, por que que o Chris Lordalge, na hora que ele abre a sessão dele lá nas lives da Waves, por que que ele tá usando dois, três plugins? Aqui em casa eu uso 20 plugins em cada canal, né? Aí você pergunta, mas por que isso? É porque o cara gravou bem pra caramba, né? É, É uma. é, Não é até chato dizer, mas é quase uma regra, né? Se você gravar bem, aliás, se você reproduzir bem, exato, essa regra não exatamente. falha. Até esses dias eu estava conversando com a minha esposa aqui, a gente estava falando justamente sobre isso, né? Sobre questão de gravação e tal, trocando uma ideia com ela, e daí a gente comparou, cara, é a mesma coisa você tirar uma foto, né? O Photoshop não vai fazer milagre sozinho, Não. sabe? Ele não vai. Você pode, né, mexer em várias coisas, mas se não tiver uma foto bem batida, não adianta. Então, tudo tem seu início na cadeia, né, para um produto final de qualidade. E no áudio é isso. Você precisa iniciar a cadeia da produção daquele determinado áudio com excelência, porque no final vai ter excelência, né? Como que é o Então, nome da sua gravação é esposa? primordial. Lívia? Eu acho que ela comentou aqui: mixagem não corrige tudo, assim como o Photoshop não Olha, corrige tudo. É exatamente é isso que isso você mesmo. falou. É bem isso. É, É não, exatamente. não é o primário, né? O primário É, bem feito. Tem uma sim. frase, eu trabalhei um tempo com agronegócio, e eles Aham. falavam um negócio dentro do agronegócio que é um negócio que é interessante. Hum. Se você não planta bem, você não vai colher bem. Bem, Essa eu acho que é uma lei, deve ser até universal, eu não sei. Mas é uma sim. parada mais ou menos assim. O É processo tem que ser verdade. bem feito. É. É um conceito, você tem que entender do processo e fazer, porque se você não adubar bem a terra, você não vai ter uma terra produtiva. E não adianta, você pode plantar o que você quiser que não vai nascer, né? É. Então, realmente, faz muito sentido isso. É a E natureza, de novo, ensinando, é. Não, então, por né? isso deve ser uma lei assim, meio que universal e a gente tá falando os negócios e não sabe exatamente o que que É, é. exatamente. A gente fala muito, né, nesse esquema de gravação, assim, a gente busca o som natural do instrumento. E é isso, É. né? E é isso. É E vem bem. tudo. Foi ontem. Acho que foi ontem. Não, não foi ontem. Não, foi ontem. O Thiago tava falando ontem com a gente no Audio Talks. Ele falou: vem tudo por causa de uma composição bem feita e além, Uhum. um arranjo bem feito. Sim, Que é, assim, a base ali de tudo. com certeza. E aí vem uma gravação. Nossa, aí é o melhor. É Grammy, cara. É Grammy. Tá estampado ali, entendeu? Ah, bom, não sei se eu chego lá, mas Sonhar né? nunca é Quem sabe? demais, né? E não custa nada, né? Claro, com Cara, certeza. você chegou a ouvir as outras mixagens que ficaram Ouvi, expostas lá? eu, sim, eu ouvi, na verdade, assim, eu ouvi as 10, né? Para comparar justamente e ver, ter parâmetro, né? Ver o que tava rolando e tal. E eu fiquei, assim, muito feliz, muito feliz, muito orgulhoso mesmo de ter conseguido entrar com o pessoal, com aquele time ali, porque, pô, pessoal muito foda mesmo. E Tem eu os aqui, caras aqui tão. aspirante.
Pode falar. Eu aqui aspirante, eu aqui aspirante a engenheiro de mixagem, assim, nem equipamento tenho. Eu falei, caramba, eu fiquei bem orgulhoso, sabe? E ouvi e gostei muito das mixagens, peguei referência também, falei, caramba, esse aqui eu vou marcar, esse aqui eu vou seguir, esse aqui. Comecei a, a ir atrás da galera, assim, para ter referência, assim. Eu achei muito É, massa. não, isso é legal. É que nem quando a gente falou com o Guilherme lá do Estúdio Feeds, olha que coisa Uhum. interessante. Ele mostrou lá o estúdio dele, ele tem uma mesa de som digital. Sim. Agora mostrando você, por exemplo, você tava com o fone da Philips. O Matheus também. O Matheus Aham. antes de ontem, ele nunca tinha feito uma mixagem. Olha, Então, assim, sim. o negócio tá. Não é que tá bagunçado, não é isso. É uma questão de objetivo, né? Foi objetivo. Cada um teve. Eu quero fazer um som legal, pronto. E o cara fez. Sim. Você chegou a compor alguma coisa em cima? Ah, eu não coloquei efeitos como o Guilherme do Feeds fez, Uhum, mas eu passeei um pouco com o Pan na segunda parte da música, onde tem alguns vocais mais. hum, Eles são um pouquinho mais alternativos, vou dizer. uhum, Eu não sei a ideia do artista ali, mas eu achei bacana. Eu acabei passeando com só fazendo automação, né? sim. Passeando com LR e o outro no centro, mais fixado no centro. Ah, tá. Eu lembrei. Esse foi um dos efeitos que eu fiz, mas com automação, sem plugin. E no final eu coloquei como se fosse um rádio FM, com chiadinho e Uhum. com acabando a música. Essas foram as criações que eu fiz, assim, né? Que não são originais da música. Não, e foi. É que assim, dessas criações, teve algumas que, tipo, eu virei e falei, cara, o cara mudou a música. Tipo, Aham. do Guilherme. O Guilherme, pra mim, eu fechei o olho e eu via o cenário, entendeu? Sim. Não, a A dele sua, agora eu tô lembrado qual que é. Que eu lembro que eu falei, caraca, na hora que eu ouvi, eu falei, o cara fez toda essa jogada era e para aí causar uma confusão mental ali, sabe? O é. que me veio na ideia quando eu ouvi aquilo ali era, era de bruxa, sabe? Era algo, coisa que remetesse à bruxa, assim, um negócio meio, aquilo meio, uma coisa meio de alucinação, uma coisa assim, sabe? Uhum. E aí acabei fazendo isso, não sei, foi a ideia que eu tive na hora. Mas ficou legal, Mas cara. achei que foi. Não, esse processo de criação acho que tem que ser assim mesmo. Não, não tem nada. Tipo, não tem nada, uma regra. Não, acho que tem que deixar levar e ver o que é melhor, né? Sim, Assim, o que eu falei, eu não selecionei pela melhor mix. Não é isso. Não foi o sim. objetivo. Uhum. Até por o desafio ter sido de mixagem, beleza, mas a gente selecionou pela criatividade. E a Uhum. criatividade, cara, foi um negócio que eu gostei bastante. Esse negócio do rádio, como que você fez ele? Como que eu fiz? É. Eu adicionei uma saturação para causar o chiado Uhum. e cortei frequência. Deixei naquela frequência do telefone, né, que eles chamam, que é Quase um um bel U entre. invertido. É isso. É um U ao contrário, né? Que é um U de ponta cabeça. Foi isso que eu fiz. Não, nada mais além, assim. É simples, mas dá um efeito legal. Eu já Sim. usei isso em outras produções aqui minhas. Ficaram bem legais, assim. E você achou que ela foi bem gravada, a música? Você curtiu? Achei, eu achei em um momento do vocal que eu acho que foi gravado estourado. Eu Uhum. não me recordo exato qual é o momento, mas eu acho que teve um momento só. Ele nem chega a dar pico nem nada na dó, não aparece. Mas eu acho que na gravação, eu acho que teve um momentinho ali bem específico que deu uma saturada, assim. Eu sinto a voz saturada, né? Mas é numa. Eu não vou lembrar agora específico, mas é É o momento. uma nota. É uma nota, assim, uma coisa bem, passagem Viu? bem simples. Específica. A nossa live vai cair aqui, mas eu vou abrir outra pra gente continuar o papo.
Legal, legal. Mas, bom, essa parte da Mix foi um negócio que foi bem interessante pra gente. Foi um. Tamo de volta. Vamos esperar o pessoal chegar aí pra gente continuar o papo. Vamos esperar o Carlos. Fala, Juilson, beleza? Ó, o Matheus tá por aí também. Legal. O Eduardo Reis. Abraço, Eduardo. Esperar o Carlos entrar pra gente continuar o papo. Matheus já tá aí, ó. Só esperar o Carlos. Aí, já tá aí. Bora, agora tá conectando. Estamos de volta. Então, a música ela foi escolhida porque o pessoal pediu música brasileira, né? Aham. Só que a gente não queria escolher uma música famosa. Ah, sim. Porque eu não sei se você concorda com isso, mas quando você tem uma música famosa, é muito comum que a gente vá buscar aquela sonoridade da famosa. Com Porque certeza. é, é que nem eu vejo, eu não sei quem disponibilizou, mas eu acho que tem a multitrack da música, de algumas músicas do Michael Jackson Uhum. disponíveis na internet. Eu acho, Sim. eu já vi gente mixando já. Uhum. Eu fico pensando, cara, você já imaginou você parar e mixar a música do Michael Jackson? O que vai acontecer? Você vai buscar automaticamente aquilo lá que você ouvia na É, infância, cara. sim. É, já Então, vai estar meio que automático. o que é? Vai ficar meio que automático isso, essa busca, né? É. E aí a gente pensou assim, pô, eu não vou colocar tipo um sertanejo famoso, que pô, é o que mais tem, né? Sim. Vamos colocar uma música diferente até que faça esse efeito, né? Da criação. Porque Aham. foi uma música que, meu, teve gente que mandou uns negócios cheios de textura nova. Eu falei, cara, que Aham. legal isso aí. Você curtiu, assim, num geral desafio. Sim, com certeza. O outro também, o primeiro que eu fiz, eu curti pra caramba. Nossa, eu achei o som da banda animal, assim, gostei muito. Happy Pills, né? O nome da música. Foi do Rap Hills. É, Pô, eu achei massa pra caramba. Mas eu vi que eu exagerei em muita coisa, né? Mas foi bom que eu aprendi, né? Eu enxerguei aonde eu exagerei e tudo. E dessa vez eu fui um pouquinho mais, apliquei mais conceitos, fui mais devagar, fui experimentando e tal, um pouquinho mais. Foi meio que. Eu tenho comparado muito nesse período de pandemia, tem feito comida em casa, né? Então uhum, minha esposa acabou comprando alguns temperos e tal. Então a gente acaba usando. E é engraçado isso, como se você põe um pouquinho a mais de determinado tempero, ele já mata o sabor do outro. sim. Mixagem é isso, né? Se você acaba colocando algo a mais, acaba atrapalhando, em vez de deixar uma coisa legal. E foi isso que eu fiz na primeira, com muita sede ao pote e tal. Mas depois eu vi, entendi e foi isso que eu tentei usar. O mais simples possível, tentando preservar o som original, que já é bom, já é uma gravação legal pra caramba, limpa, Uhum. né? Principalmente isso.
E porque a anterior tinha muita sujeira, muito vazamento, né? Então, Sim. minha primeira mixagem eu olhei assim, tá, mas o que que eu faço com esses vazamentos, né? Será que eu deixo? Será que eu não deixo? Será que eu corto? Será que eu não corto? Será que eu posso cortar? Será que eu... Era uma coisa. Depois eu já fui ficando mais à vontade, daí eu entendia melhor. Mas esse som de agora foi, eu achei uma qualidade excelente, assim, a gravação muito boa mesmo. É, assim, se você pudesse dar uma dica para quem está começando, o que você falaria para essa pessoa? Quem está começando, vai devagar, tenta entender o início da coisa. Não adianta você querer, por exemplo, querer chegar num nível de um determinado profissional amanhã, porque não vai, né? A pessoa Uhum. não. Geralmente a pessoa nova tem muita sede, muita determinação, muita energia, e aí acaba se frustrando no meio do caminho porque não consegue, talvez, ou estipula uma meta muito alta que ela acaba não conseguindo alcançar. Então eu tenho feito muito isso, conhecendo aos poucos os profissionais, vendo o que eu hoje, comparando eu com ontem, a mim mesmo, né, sempre, e nunca ficar nessa de, putz, mas o cara sabe não sei o quê, e eu não sei. Cara, ele sabe? Então tenta entender como que ele aprendeu aquilo, né? Tenta Uhum. entender o conceito que está por trás de tudo. Isso te ajuda muito. Quando você vê, quando você menos percebe, você está fazendo. Sim. Isso sempre funcionou para mim, assim, sabe? Eu vou fazer tipo a Nike, just do it. Só faz. E aí, quando você vê, pronto, cara, você já absorveu aquilo, já é uma coisa que faz parte de você, e daqui a pouco você já está buscando outra Sim. coisa e tal. Então, para iniciante, eu acho que é isso, é entender o conceito com calma, entender realmente a base da coisa e o resto vem. Tempo, praticar, É. praticar, praticar. É isso. Legal, cara. Eu nem me sinto à vontade de falar assim, né? Porque eu sou iniciante, entende? Todo mundo Eu é. sei. Então, eu sempre me considerei em qualquer área. Eu toco desde os meus 14 anos. Eu tenho 40. Caramba. Então, então, eu me considero um iniciante sempre, 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 Sim. sabe? E às vezes as pessoas chegam, pá, você toca pra caramba, não sei o que, cara, obrigado, tal, aceito o elogio, mas eu sei que eu sei as minhas falhas, todo mundo tem. Como você disse, todo mundo está sempre aprendendo. Mas acho que manter isso é bom, assim, é sadio. Que você sempre está aprendendo e sempre está melhorando, né? Sim. Inclusive, tem uma frase aqui que eu estou fazendo de um curso do Sebrae, que ele fala sempre em beta, sempre melhorando. Por que sempre em beta e sempre melhorando? Porque a maioria das empresas de softwares lançam sempre softwares beta, que são as Uhum. versões que ainda estão por corrigir e ser finalizadas, né? Serem finalizadas. Uhum. E depois eles lançam as Lançam. versões finalizadas. Então, sempre em beta, sempre melhorando. Legal. Foi fantástico isso, sabe? Eu achei muito fantástico. Então, eu tô nessa, sabe? Tipo, eu tô sempre em beta, sempre melhorando, sempre estudando aqui, estudando ali, absorvendo. Conhecimento nunca é demais, cara. É, sempre Sempre. aprimorando, né? Isso é É. fundamental. Eu até falo, com quem Pô, se você assistir tem o podcast, acho que do Paulo Anhar com o Beto Neves, que Hum, os dois, eles assistem o Mix with the Masters, cara. Então eles estão aprendendo com alguém também. sim, com certeza. E vai além, com quem que sei lá, o Chris Lordau já aprende? Sim, Eles não devem parar de estudar. Isso é meio óbvio. com certeza. Aham. Talvez eles aprendam com o Al Schmidt, com Sim, o Andy Wallace, com esses caras, é, assim, que são mais velhos, né? sim, Então, tipo, sempre vai ter alguém passando pra frente. E aí o Andy Wallace e o Al Schmidt, se você vê a história do Al Schmidt, por exemplo, ele aprendeu tudo com o tio dele, que eu acho que nem tá mais vivo. olha Então, só. tipo, o tio dele foi um professor dele. Então, se você pegar pra ver, todo mundo vai aprender com alguém Sim, na fila aí, né?
Claro, com certeza. Eu E nunca aprendo muito parar com de a aprender. página. Hã? Eu aprendo muito com a página, por exemplo. Todo dia que eu abro o meu Instagram e vejo alguma coisa ali, eu já, opa, deixa eu separar isso aqui que é interessante. Opa, deixa eu separar isso aqui que é interessante. Ah, eu não sabia que era assim. Eu adoro, adoro, adoro. É, isso é um, como pode dizer, é meio que comum, né? Você vai aprender de alguma maneira ou outra, você acaba aprendendo uma coisa O ali. E negócio como é a estar gente aberto a aprender sempre. é, como a gente tá no Instagram, não é, eu falo que o Instagram não é que nem novela, né? Eu não vou Hum. postar o episódio um, o 2, o 3, o 4. Ah, Senão o cara vai ver o 4 e não vai ver o 1. Aí, sabe? Então é um é, negócio que a gente não pode seguir uma linha. E justo. lá ele é meio que assim, ah, eu vou falar sobre isso, aí eu falo sobre aquilo, depois eu falo sobre aquilo outro. Uhum. Não tem uma linha. Só que Sim, isso, por um lado, estimula o cara a querer saber essa linha. exatamente. É, exatamente. E aí é bem legal, porque essa linha, por exemplo, a gente explica no nosso curso. Aham, Porque assim, não é que é uma coisa que é um segredo, não é segredo. A sim. gente faz a linha acontecer. Então a gente, por exemplo, agora a gente está chegando no fim do desenvolvimento do curso, graças a Deus. A gente Legal. está, a gente percorre, a gente pega na mão do cara, né, e leva ele Aham, até a masterização, não até o final da masterização, até a entrega da mix para master, né? sim. E a gente explica como que funciona. Na realidade, não é como, mas como os equipamentos podem trabalhar. Uhum. Então, tipo, eu não vou falar assim, ó, o equalizador só se trabalha desse jeito. Não, mentira. É uma Eu vou tá dando um ferramenta. tiro no meu pé, né? Você pode usar Isso, desse jeito, você pode usar daquilo. claro. O Uhum, compressor, mesma coisa. uhum, E, e os conceitos, né? Cada um tem um jeito de mixar. Se você tem um jeito de mixar, eu tenho o meu. Então uhum. lá nós, por enquanto, somos em três, né? Eu, Aham, Marquito, que também já participou do Audio Talks, e o Christopher, que também já participou. O uhum. Marquito, ele trabalha com isso aí com acho que mais de 20 anos. O Christopher também. O Christopher, ele trabalha com a Lauana Prado hoje. Aham, Então, ele faz tanta coisa de estúdio quanto ao vivo. Então, a gente tem muita coisa lá acontecendo. Eu também, muito sim, estúdio, muito ao vivo. Então, a gente vai agregando, né? claro. E foi é mais ou menos isso aí. A gente nunca para. Eu, particularmente, nenhum de nós três, né? Paramos de aprender. Isso é fato. A gente aprende com o Paulo Laiá, a gente aprende com o Chris Lordauge, a gente aprende com Sim, todo mundo. Isso exatamente. é uma linha, né, que nunca vai parar de funcionar. Uhum. Eu tenho visto, eu vi isso acontecer para mim quando eu aprendi a tocar guitarra, por exemplo, e, e quando recentemente eu me reaproximei de desenho também, né? E foi onde eu fui vendo, assim, tipo, o cara que ensinou os caras da Disney, aí os caras da Disney que ensinaram a outra geração que ensinou, e assim veio, cascateando a coisa, né? A Sim, mesma coisa acontece em qualquer profissão, então é bem isso, é entender o que que é e buscar as melhores fontes, né? Sempre. E sim. tá aberto a aprender, tá aberto a buscar, querer conhecer, ser curioso, né? Não Exato. ficar trancado numa fórmula só também. É bem Sim, isso. a gente sempre. A gente não conhece. Na realidade, na hora que a gente acha que conhece alguma coisa, a gente não conhece nada, né? É porque hoje em dia é muito fácil você abrir o YouTube e se tornar sei lá, um engenheiro de produção, né? Sim, Porque você entende todo o processo, mas você não tem a prática daquilo. Então, sim. hoje em dia é muito fácil você ter a ilusão de que você sabe das coisas, né? E não é bem assim, mas se você estiver aberto e realmente buscar o assunto, aí não tem quem segure, né? O céu é o limite. É, isso. Ô, Carlos, muito obrigado, viu, pela participação aí do Audio Eu que Talks. agradeço. Eu fico Eu que muito agradeço. feliz aí pelo trabalho que você vem desempenhando também. Pô, acho que tem que correr atrás dos nossos sonhos, sim, né? É. E, cara, se quiser deixar a sua mensagem final aí, fica à vontade, é com você. Ah, cara, obrigadão, ó. De coração, adorei participar de novo desse desafio. Espero participar outras vezes. Ansioso pelo próximo. Vai ter. E,
E ansioso pelo curso também. Já há um tempo atrás eu perguntei para você do curso, inclusive. E porque é uma coisa que deixa uma lacuna para quem está começando, pelo menos, né? De não entender para que caminho tomar e tal. Uhum. Mas, enfim, tá saindo o curso, já vai ser legal. Já Tá vou saindo do me forno. preparar. Massa. E, cara, mais é agradecer aí, valeu mesmo a experiência e valeu a conversa por hoje. Obrigadão. Obrigadão, viu, Carlos? Até uma próxima aí. E um abraço para vocês aí. Obrigado para todo mundo que Valeu. participou também. Um abraço para o Martins Leonei que comentou. Só verdade, teoria é bom, mas prática conta mais. Sem dúvida. Com Verdade. certeza. Obrigadão, viu, ô Carlos? Até uma Valeu. próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu.